Após verificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão legislativa extraordinária, a 41ª sessão do exercício do ano de 2025, a 41ª sessão do exercício da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Aras, a realizar-se às 9h27 do dia 20 de dezembro de 2025, no plenário vereador Henrique Presser, no prédio Câmara Municipal Francisca Ângelo Morales, localizado na Praça Monção, número 723, no município de Aras, do estado de São Paulo. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do ofício número 642 de 2025 e o projeto de lei complementar número 17 de 2025, de autoria do senhor Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Aras, ofício 642/2025, encaminha projeto de lei complementar. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, apresentamos para apreciação desta egrégia Câmara Municipal o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação do adicional de local de exercício no Estatuto do Magistério Público Municipal de Aras e da outras providências. A medida ora proposta tem como objetivo proporcionar valorização dos profissionais do magistério e servidores municipais, especialmente os lotados em locais com condições adversas, como áreas de vulnerabilidade socioeconômica, fatores de risco ambiental ou dificuldades de acesso. A concessão do ALI será feita diariamente, ou seja, o servidor receberá o valor correspondente aos dias efetivamente trabalhados, sem caráter de natureza permanente ou incorporável aos salários. O ALI será computado para cálculo no 13º salário e férias, mas não será incorporado permanentemente aos vencimentos. Diante da urgência de regulamentação da matéria e para a garantia da continuidade dos serviços públicos, requeremos que seja atribuído o regime de urgência à presente propositura com a convocação de sessão extraordinária nos termos do artigo 39, parágrafo 1º e parágrafo 1º do artigo 51, ambos da Lei Orgânica Municipal e dispositivos correlatos do regimento interno desta egrégia Casa Legislativa. Certo de contar com a pronta atenção, compreensão e colaboração de vossas excelências, desde já agradeço, aproveitando o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Projeto de lei complementar... Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do referido projeto. Está em votação o pedido verbalmente formulado pelo vereador Rafael. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer das comissões referente ao projeto de lei complementar número 17 de 2025. Processo número 118/2025, projeto de lei complementar número 17/2025. Parecer conjunto, Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social. Vistos, relatados e discutidos o presente projeto de lei complementar número 17/2025, com a seguinte emenda. Dispõe sobre a criação do adicional de local e exercício no Estatuto do Magistério Público Municipal e da outras providências. Acordam, durante a reunião conjunta das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social, realizada no plenário vereador Henrique Presser, proferir o seguinte parecer conjunto. Diante do exposto, acolhe-se o parecer da Procuradoria Jurídica como razões de decidir, sendo o parecer desta comissão para aprovação da proposição, por sua adequação jurídica, conformidade com normas constitucionais, legais e regimentais, ausência de encargos orçamentários sem dotação e relevância de interesse público. Por unanimidade de votos, em conformidade com o relatório e voto do relator, que integra este parecer, a deliberação teve a participação dos vereadores José de Assis Ferreira dos Santos, Reis Clebes do Carmo Gonçalves, Jefferson Roberto Rodrigues Paulo, Hinaldo de Nazaré, Mozo de Peixoto Inácio, Roberto Morales Andrade e Cristian Alexandre Morales. E Aras, 19 de dezembro de 2025, José de Assis Ferreira dos Santos, relator. Está em discussão o projeto de lei complementar 17 de 2025. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de comentar a respeito do referido projeto. Está com a palavra, vereador. Primeiro, quero cumprimentá-lo com um bom dia aos nobres colegas, a vocês que nos acompanham através dos meios de comunicação, todos os funcionários dessa casa, a esposa do seu José, que aqui se faz presente. A gente vê que é uma grande conquista do funcionalismo público do nosso município, essa questão do ALI, um projeto que trata da criação de um adicional de local de exercício para os profissionais do magistério e demais servidores lotados em unidades escolares que enfrentam condições diferenciadas.
É uma medida de valorização que o senhor prefeito municipal enviou para esta casa e tenho a plena convicção que será ratificada de forma unânime por esse plenário. A gente vê que esse projeto ele respeita a lei de responsabilidade fiscal, possui impacto financeiro, então, possui impacto financeiro devidamente demonstrado e é uma garantia de responsabilidade com recurso público e é um investimento nos nossos servidores públicos municipais que sempre merece o melhor por todo o trabalho que tem desempenhado e por todo o cuidado que tem tido com as nossas crianças, enfim, com todos os munícipes. A gente vê aí que é um investimento de R$ 249.280 durante o exercício 2025, 2026 e 2027. E vamos trabalhar juntos para que nos próximos anos possa haver reajuste nesses valores. Meu muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Também gostaria de comentar a respeito. Com a palavra, o vereador. Como sempre eu falei que eu sempre fui o cara que fiz as cobranças aqui dentro, na hora que acontecesse algo que eu tivesse que lançar elogio, eu ia fazer. E estou vendo que ele está fazendo de acordo com o que a gente comentou no começo do ano. A gente precisa realmente rever a situação dos nossos funcionários para que nós dê respaldo para que eles possam prestar um bom serviço para o município. Parabéns para o prefeito e que continue dessa forma, vendo cada situação e corrigindo cada setor. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de comentar também. Só com a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de falar que eu fiz um ofício direto para o prefeito na prefeitura, pedindo para ele mandar esse projeto aqui, que os professores me pediram, que estava demorando, e agora está o projeto aqui, nós estamos votando, sou favorável ao projeto, muito bom projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de discutir também. Está com a palavra, vereador. Vale lembrar também que, há algum tempo atrás, o nobre vereador, juntamente com o prefeito, esteve na escola, conversando, e eles também estiveram no gabinete com alguns vereadores aqui, no qual nós 6 vereadores da base do prefeito, Rafael, Cristian, o Jeca, o Zalo, João e eu, fizemos uma indicação para o prefeito para que ele pudesse ver e ajudar essas pessoas nesses deslocamentos, né, que é muito importante a valorização do profissional. Então, eu só gostaria de agradecer ao prefeito por atender mais um pedido nosso e dizer que esta casa está pronta para votar mais e mais projetos desse tipo em garantir a valorização do profissional. Obrigado, presidente. Está em votação o projeto de lei complementar número 17 de 2025. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do ofício número 643 de 2025 e o projeto de lei complementar número 18 de 2025, de autoria do senhor Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Ofício 643/2025. Encaminha projeto de lei. Excelentíssimo presidente, demais vereadores, apresentamos para apreciação desta Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais e do Poder Executivo e do Poder Legislativo, com fundamento no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. O presente projeto de lei complementar tem como escopo cumprir o disposto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, que assegura aos servidores públicos a revisão geral anual de seus vencimentos sem distinção de índices. Diante da urgência de regulamentação da matéria e para garantir a continuidade dos serviços públicos, requeremos que seja atribuído o regime de urgência à presente propositura, com a convocação de sessão extraordinária nos termos do artigo 39, parágrafo 1º, e parágrafo 1º do artigo 51, ambos da Lei Orgânica Municipal, e dispositivos correlatos do regimento interno desta Igreja Casa Legislativa. Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste importante instrumento legislativo, que representa a garantia do poder de compra para os servidores públicos municipais. Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Projeto de lei complementar. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do referido projeto.
Está em votação o pedido verbalmente formulado pelo vereador Rafael. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Pedido de dispensa da ata aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer das comissões referente ao projeto de lei complementar número 18 de 2025. Processo número 119/2025, projeto de lei complementar número 18/2025. Parecer em conjunto, comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social. Vistos, relatados e discutidos o presente projeto de lei complementar número 18/2025, com a seguinte emenda: dispõe sobre a concessão de revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo e do Poder Legislativo, como fundamento no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, e adota outras providências. Acordam, durante a reunião conjunta das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social, realizada no plenário, o vereador Henrique Presser proferir o seguinte parecer em conjunto. Diante do exposto, acolhe-se o parecer da Procuradoria Jurídica como razões de decidir, sendo o parecer desta comissão pela aprovação para a proposição, por sua adequação jurídica, conformidade com as normas constitucionais, legais e regimentais, ausência de encargos orçamentários sem dotação e relevância de interesse público. Por unanimidade de votos, em conformidade com o relatório e voto do relator, que integra este parecer. A deliberação teve a participação dos vereadores José de Assis Ferreira dos Santos, Regis Clebes do Carmo Gonçalves, Jefferson Roberto Rodrigues Pauloni, Aldo de Nazaré, Mozart Peixoto Inácio, Roberto Morales Andrade e Cristian Alexandre Morales. E às 19 de dezembro de 2025, José de Assis Ferreira dos Santos, relator. Está em discussão o projeto de lei complementar número 18 de 2025. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de comentar a respeito do referido projeto. Está com a palavra. Primeiramente, quero parabenizar a administração por estar encaminhando a esta casa esse projeto de revisão geral anual antecipadamente, porque sempre foi enviado em janeiro, fevereiro, e aí os funcionários passavam a receber lá para março e assim em diante. E agora podemos ver o compromisso aí da administração com todo o funcionalismo e enviando esse projeto em pleno dezembro para ser votado em sessão legislativa extraordinária. É um projeto que a gente pode ver que cumpre o que pede a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10º, né, que assegura a revisão geral anual a todos os servidores municipais, e a gente vê que é uma proposta de reajuste de 5%, porém assegura que nenhum servidor receba abaixo do salário mínimo, né, preservando assim o poder de compra de toda a população e a dignidade do funcionalismo público. Muito obrigado. Está em votação o projeto de lei complementar número 18 de 2025. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do ofício número 645 de 2025 e o projeto de lei complementar número 19 de 2025, de autoria do senhor Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Ofício 645/2025, encaminha projeto de lei complementar. Excelentíssimo presidente e demais vereadores, apresentamos para apreciação desta egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que altera a denominação do cargo de pajem para auxiliar de educação infantil na estrutura administrativa do município de Aras, atualiza suas atribuições e dá outras providências. A presente proposição visa atualizar a nomenclatura do cargo de pajem, denominação em desuso na administração pública contemporânea, adequando a terminologia atualmente adotada nas políticas públicas de educação infantil, em especial ao cargo de auxiliar de educação infantil, amplamente utilizado por municípios paulistas. A medida não implica a criação de cargo, aumento de despesa ou alteração do regime jurídico, limitando-se à modernização administrativa, à valorização institucional da função e à adequação terminológica às boas práticas de gestão pública, em consonância com as orientações dos órgãos de controle. Diante da urgência de regulamentação da matéria e para garantir a continuidade dos serviços públicos, requeremos que seja atribuído o regime de urgência à presente propositura, com a convocação de sessão extraordinária nos termos do artigo 39, parágrafo 1º e parágrafo 1º do artigo 51, ambos da Lei Orgânica Municipal, e dispositivos correlatos do regimento interno desta Igreja Casa Legislativa.
Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste importante instrumento legislativo, que representa um avanço significativo para a educação do município. Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 19/2025. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do referido projeto. Tendo em vista que os senhores vereadores possuem cópia do projeto complementar, submeto à apreciação do plenário o pedido verbalmente formulado pelo vereador Rafael. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Pedido de dispensa do projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer das comissões referente ao projeto de lei complementar número 19/2025. Processo número 120/2025. Projeto de lei complementar número 19/2025. Parecer em conjunto, Comissões Permanentes de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social. Vistos, relatados e discutidos o presente projeto de lei complementar número 19/2025, com a seguinte emenda. Altera a dominação do cargo de página para auxiliar de educação infantil na estrutura administrativa do município de Aras, atualiza suas atribuições e dá outras providências. Acordam durante a reunião conjunta das Comissões Permanentes de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social, realizado no plenário vereador Henrique Presser, proferir o seguinte parecer conjunto. Diante do exposto, acolhe-se o parecer da Procuradoria Jurídica como razões de decidir, sendo o parecer desta comissão pela aprovação da proposição, por sua adequação jurídica, conformidade nas normas constitucionais, legais e regimentais, ausência de encargos orçamentários sem dotação e relevância de interesse público. Por unanimidade de votos, em conformidade com o relatório e voto do relator que integra este parecer. A deliberação teve a participação dos vereadores José de Assis Ferreira dos Santos, Reis Clebes do Carmo Gonçalves, Jefferson Roberto Rodrigues Pauloni, Aldo de Nazaré, Mozart Peixoto Inácio, Roberto Morales Andrade e Cristian Alexandre Morales. E a 19 de dezembro de 2025, José de Assis Ferreira dos Santos, relator. Está em discussão o projeto de lei complementar número 19/2025. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de comentar a respeito do referido projeto. Está com a palavra, vereador. Eu só gostaria de destacar que não está criando cargo nenhum e muito menos está tendo aumento de despesas e nem muito menos terá prejuízo funcional aos servidores. Só que é apenas alguma adequação necessária à realidade atual da educação infantil. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de comentar também o projeto. Está com a palavra, vereador. Eu gostaria de falar, sou favorável ao projeto, só que eu gostaria de pedir a vocês, quando puder aumentar mais essa gratificação desse pessoal, que seja aumentado, porque eles mexem com crianças especiais na sala, então eu acho que tinha que ter mais uma gratificaçãozinha mais alta. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de discutir. Está com a palavra. E até fazer uma sugestão, aproveitando o que o nobre vereador falou, peço que façam uma indicação e envie ao prefeito. Obrigado. Senhor presidente, eu também gostaria de comentar a respeito. Está com a palavra, vereador. Eu só estou querendo pedir para que... tem outros setores que estão ficando no... Como é que eu vou dizer? Não é no esquecimento. Precisa de ser revista a situação. Por exemplo, nós temos o Conselho Tutelar. Está correndo o risco de a gente ficar sem conselheiro. A gente vem discutindo isso no período do ano inteiro. E precisa de que algo seja feito a respeito. Vamos discutir, vamos pôr isso na pauta para nós ver de que forma a gente vai conseguir corrigir essa situação. As demais coisas eu só tenho a agradecer, porque, na realidade, o que foi conversado aqui, eu acho que no mês de fevereiro, março, a gente está vendo se concretizando hoje. É o que a gente espera do Executivo. Até o final desse mandato, a gente chegar ao nosso objetivo, que é realmente fazer a mudança em um aspecto geral, em todo o funcionalismo. Muito obrigado. Está em votação o projeto de lei complementar número 19/2025. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do ofício número 646 de 2025,
e o projeto de lei complementar número 20, de 2025, de autoria do senhor Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Ofício 646/2025, encaminha projeto de lei complementar. Excelentíssimo presidente e demais vereadores, apresentamos para apreciação desta Igreja da Câmara Municipal o presente projeto de lei que altera o caput do artigo 106 da Lei Complementar número 166/2025 e da outras providências. A presente proposição visa adequar a redação do dispositivo de forma a possibilitar a concessão de licença não remunerada aos servidores públicos municipais com o advento do Estatuto promulgado. Diante da urgência e regulamentação da matéria e para garantir a continuidade dos serviços públicos, requeremos que seja atribuído o regime de urgência e a presente propositura com a convocação de sessão extraordinária, nos termos do artigo 39, parágrafo 1º e parágrafo 1º do artigo 51, ambos da Lei Orgânica Municipal, e dispositivos correlatos do regimento interno desta Igreja Casa Legislativa. Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste importante instrumento legislativo, que representa um avanço significativo para a educação do município. Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 20/2025. Altera o caput do artigo 106 da Lei Complementar número 166/2025 e da outras providências. A Câmara Municipal de Aras decreta, artigo 1º, o caput do artigo 106 da Lei Complementar número 166/2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 106. A critério da administração pública municipal, ouvida a autoridade máxima do respeito ao poder, poderá ser concedido ao servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, desde que não respondendo à sindicância ou a processo administrativo, a licença não remunerada para tratar de interesses particulares pelo período de até 3 anos, sem remuneração, prorrogável uma única vez por até igual período. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Aras, 16 de dezembro de 2025. Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer das comissões referente ao projeto de lei complementar número 20, de 2025. Processo número 121/2025. Projeto de lei complementar número 20/2025. Parecer em conjunto. Comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esportes, Turismo, Saúde e Assistência Social. Vistos, relatados e discutidos o presente projeto de lei complementar número 20/2025, com a seguinte emenda. Altera o caput do artigo 106 da Lei Complementar número 166/2025 e da outras providências. Acordam durante a reunião conjunta das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social, realizada no plenário vereador Henrique Presser, proferir o seguinte parecer em conjunto. Diante do exposto, acolhe-se o parecer da Procuradoria Jurídica como razões de decidir, sendo o parecer desta comissão pela aprovação da proposição, por sua adequação jurídica, conformidade com normas constitucionais, legais e regimentais, ausência de encargos orçamentários sem dotação e relevância de interesse público. Por unanimidade de votos, em conformidade com o relatório e voto do relator, que integra este parecer. A deliberação teve a participação dos vereadores José de Assis Ferreira dos Santos, Regi Clebes do Carmo Gonçalves, Jefferson Roberto Rodrigues Pauloni, Aldi Nazaré, Mozart Peixoto Inácio, Roberto Morales Andrade e Cristian Alexandre Morales. E Aras, 19 de dezembro de 2025, José de Assis Ferreira dos Santos, relator. Está em discussão o projeto de lei complementar número 20, de 2025. Está em votação o projeto de lei complementar número 20, de 2025. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do ofício número 641 de 2025 e o projeto de lei municipal número 65 de 2025, de autoria do senhor Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Ofício 641/2025, Conte. Senhor presidente, nobres vereadores, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, veio pelo presente encaminhar para apreciação e deliberação dessa augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei, o qual visa sobre a abertura de crédito adicional suplementar destinado aos reforços das dotações orçamentárias em vigor. Em razão dos recursos alocados em determinadas dotações de orçamento em vigor não serem suficientes para cobrir todas as despesas necessárias, precisamos reforçar os saldos orçamentários existentes para dar continuidade aos serviços alocados para cada secretaria. Informo que as suplementações estão amparadas pelo excesso de arrecadação previsto para o presente exercício.
Diante da urgência da regulamentação da matéria e para garantir a continuidade dos serviços públicos, requeremos que seja atribuído o regime de urgência para a presente propositura, com a convocação de sessão extraordinária nos termos do artigo 39, parágrafo 1º e parágrafo 1º do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal e dispositivos correlatos do regimento interno desta Igreja Legislativa. Certo de contar com a pronta atenção, compreensão e colaboração de Vossas Excelências, desde já agradeço, aproveitando o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Patrick Hernandes Morales, Prefeito Municipal. Projeto de lei... Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do referido projeto. Tendo em vistas que os senhores vereadores possuem cópia do projeto de lei, submeta à apreciação do plenário o pedido verbalmente formulado pelo vereador Rafael. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Pedido de dispensa da leitura do projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer das comissões referente ao projeto de lei municipal número 65/2025. Processo número 115/2025, projeto de lei número 65/2025. Parecer em conjunto, comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, sobre os serviços públicos, Educação, Cultura, Esportes, Turismo, Saúde e Assistência Social. Vistos, relatados e discutidos o presente projeto de lei número 65/2025, com a seguinte emenda: dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Acordam, durante a reunião conjunta das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social, realizada no plenário vereador Henrique Presser, proferir o seguinte parecer conjunto. Diante do exposto, acolhe-se o parecer da Procuradoria Jurídica como razões de decidir, sendo o parecer desta comissão pela aprovação da proposição por sua adequação jurídica, conformidade com normas constitucionais, legais e regimentais, ausência de encargos orçamentários sem dotação e relevância de interesse público. Por unanimidade de votos, em conformidade com o relatório e voto do relator, que integra este parecer. A deliberação teve a participação dos vereadores José de Assis Ferreira dos Santos, Reis Clebes do Carmo Gonçalves, Jefferson Roberto Rodrigues Pauloni, Aldo de Nazaré, Mozart Peixoto Inácio, Roberto Moralendade e Cristian Alexandre Morales. E Aras, 19 de dezembro de 2025, José de Assis Ferreira dos Santos, relator. Está em discussão o projeto de lei municipal número 65/2025. Está em votação o projeto de lei municipal número 65/2025. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do ofício número 644 de 2025 e o projeto de lei municipal número 66 de 2025, de autoria do senhor Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Ofício 644/2025, encaminha projeto de lei. Excelentíssimo presidente e demais vereadores, apresentamos para apreciação desta Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei que dispõe sobre o reajuste real no valor do cartão alimentação concedido pela Prefeitura Municipal de Aras, São Paulo, aos funcionários públicos municipais. O objetivo principal deste projeto é implementar o aumento do valor do Vale Alimentação, destinado aos empregados públicos municipais, como forma de reconhecer a sua dedicação e relevância das suas funções para a prestação de serviços à comunidade. O reajuste busca restabelecer o poder de compra do benefício, considerando a inflação acumulada no período, com ênfase na elevação dos preços de itens alimentares. Esta atualização é essencial para garantir que o Vale Alimentação continue cumprindo a sua finalidade de complementar as despesas com a alimentação dos servidores. Além disso, o aumento real no valor do benefício reforça o compromisso dessa gestão com a valorização do funcionalismo público, refletindo esforços conjuntos para proporcionar condições mais adequadas ao desempenho profissional. Essa iniciativa também contribui significativamente para o bem-estar e a qualidade de vida dos servidores, promovendo maior motivação e eficiência no cumprimento de suas atividades. Diante da urgência de regulamentação da matéria para garantir a continuidade dos serviços públicos, requeremos que seja atribuído o regime de urgência à presente propositura, com a convocação de sessão extraordinária, nos termos do artigo 39, parágrafo 1º e parágrafo 1º do artigo 51, ambos da Lei Orgânica Municipal e dispositivos correlatos do regimento interno desta Igreja Casa Legislativa. Contamos com o apoio
dos nobres pares para aprovação deste importante instrumento legislativo, que representa um avanço significativo auxiliar os estudantes de nosso município e terem acesso à prática profissional para a formação de sua carreira. Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Projeto de lei... Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do referido projeto. Tendo em vista que os senhores vereadores possuem cópia do projeto de lei, submeto à apreciação do plenário o pedido verbalmente formulado pelo vereador Rafael. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Pedido de dispensa da leitura do projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer das comissões, referente ao projeto de lei municipal número 66/2025. Processo número 166/2025. Projeto de lei número 66/2025. Parecer em conjunto, Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esportes, Turismo, Saúde e Assistência Social. Vistos, relatados e discutidos o presente projeto de lei número 66/2025 com a seguinte emenda. Dispõe sobre a correção monetária e o reajuste real no valor do cartão alimentação, concedido pela Prefeitura Municipal de Ara, São Paulo, aos funcionários públicos municipais e altera o caput da Lei nº 771/2017 e da outras providências. Acordam, durante a reunião conjunta das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social, realizada no plenário vereador Henrique Pressa, proferir o seguinte parecer em conjunto. Diante do exposto, acolhe-se o parecer da Procuradoria Jurídica como razões de decidir, sendo o parecer dessa comissão pela aprovação da proposição, por sua adequação jurídica, conformidade com normas constitucionais, legais e regimentais, ausência de encargos orçamentários sem dotação e relevância de interesse público, por unanimidade de votos, em conformidade com o relatório e voto do relator que integra este parecer. A deliberação teve a participação dos vereadores José de Assis Ferreira dos Santos, Regi Clebs do Carmo Gonçalves, Jefferson Roberto Rodrigues Pauloni, Aldo de Nazaré, Mozart Peixoto Inácio, Roberto Morales Andrade e Cristian Alexandre Morales. Iaras, 19 de dezembro de 2025, José de Assis Ferreira dos Santos, relator. Está em discussão o projeto de lei municipal número 66/2025. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de comentar o referido projeto. Está com a palavra. Mais uma vez quero parabenizar a administração por esse comprometimento aí em estar mandando para essa casa esse projeto de lei no qual reajusta o Vale Alimentação para R$ 700. A gente sabe o quanto tem subido as coisas nas prateleiras de supermercado e a gente sabe que o salário muitas vezes não acompanha a inflação e a gente vê aí o comprometimento em enviar esse projeto no qual esse Vale Alimentação será de uma grande valia para todos os funcionários, principalmente que nem os nossos, que não recebem aquele salário exorbitante como outros municípios podem pagar, mas isso é de grande valia, colabora, é uma participação a mais no salário dos nossos servidores, no qual poderão aí estar indo no supermercado, fazer as suas compras devido ao grande aumento do custo de vida de todo cidadão. E o mais importante que a gente vê aí também no projeto, que será pago retroagindo seus efeitos financeiros a partir do dia 1º de dezembro de 2025. Então, muito provavelmente, na próxima folha de pagamento, todos perceberão que terão aí a diferença desse período incorporado no seu Vale Alimentação. Então, parabéns ao prefeito por estar enviando esse projeto a esta casa, aonde a gente pode ver que representa 35,27% de aumento real no Vale Alimentação e que dá um impacto anual próximo a R$1 milhão. Aí a gente vê o comprometimento de toda a administração com o funcionalismo público. E o prefeito falou ontem para nós que a ideia dele é até o ano que vem subir mais ainda, talvez até R$1.000 no Vale Alimentação. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria de comentar também. Está com a palavra, vereador. Gostaria de falar que sou favorável a esse projeto, um projeto muito bom, veio com antecedência, o nobre vereador Rafael falou que já vai receber a partir de agora de dezembro a diferença, então é muito bom. Eu fiz um pedido, indicação na sessão passada para chegar até os 800, não chegou, chegou aos 700, até o nobre vereador João falou que ia chegar a 750, mas não chegou, chegou a 700, mas que cada ano possa melhorar cada vez mais, que o funcionário merece. Eu acho que tinha que dar um aumento maior agora no ticket, porque não entra na folha, não ia prejudicar a folha de pagamento.
O impacto aí de R$ 1 milhão não chega a isso, porque está aumentando R$ 182 por funcionário. Nós temos 470 funcionários, então não vai dar um impacto a mais de R$ 1 milhão. Então, eu acho que a conta aí não está batendo. Mas tudo bem, sou favorável ao projeto. E se puder, no decorrer do ano, aumentar mais, que seja de boa valia para o funcionário. Tudo que for de bom para o funcionário público, nós estamos nessa casa aqui para aprovar. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de discutir. Está com a palavra o vereador. Senhor presidente, eu só gostaria de deixar claro o compromisso que a administração tem com o funcionário e a valorização do funcionário. No começo do ano, assim que o prefeito entrou, ele já deu um aumento no ticket de 25%, e agora mais esse aumento de 35%, impactando aí, chegando a R$ 700 por servidor, né? E baseado na previsibilidade do exercício de 2026, são R$ 911.051 o impacto financeiro desse reajuste real no cartão de Vale Alimentação, que é quase R$ 1 milhão. Talvez alguns vereadores não tiveram tempo de ler o projeto, então eu gostaria daqui de destacar essa declaração do ordenador de despesas, Wesley Roman Batista, que é o nosso contador. Outro ponto que o nobre vereador falou, o Rafael, foi o compromisso que ele assumiu com nós, vereadores da base, no ano de 2027, mandar para a Câmara esse valor que o Vale Alimentação pode chegar a R$ 1.000. Então, dessa forma, senhor presidente, até falando sobre o Ali, aproveitando fora do projeto, são compromissos que o prefeito assume e cumpre. E esse é mais um compromisso que ele, por se tratar de não entrar na folha, essa valorização do profissional, esse aumento aí de quase R$ 200, se eu não me engano, e para o ano de 2027, o compromisso que ele tem assumido, não só com nós e com a população, para aumentar o ticket aí, chegar a R$ 1.000, dando assim mais poder de compra e oportunidade aos servidores públicos municipais, tendo em vista também que nesse ano a gente pediu para que voltasse o ticket fosse pago no último dia do mês, para que também ajudasse os nossos servidores. Então a administração está de parabéns, está sim escancarado as portas abertas aí aos servidores. Muito obrigado. Está em votação o projeto de lei municipal número 66 de 2025. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do ofício número 647 de 2025 e o projeto de lei municipal número 67 de 2025, de autoria do senhor Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal. Ofício 647/2025, encaminha projeto de lei. Excelentíssimo presidente e demais vereadores, apresentamos para apreciação desta Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei que autoriza o município a celebrar parcerias com organizações sociais civil nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e da outras providências. O presente projeto de lei, que tem por finalidade autorizar expressamente o município de Aras a celebrar parcerias com organizações da sociedade civil, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, fortalecendo a cooperação institucional com o terceiro setor na execução de políticas públicas de interesse coletivo. A iniciativa busca conferir maior segurança jurídica, transparência e eficiência à atuação administrativa, alinhando o município às boas práticas de governança pública e das orientações dos órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diante da urgência de regulamentação da matéria para a garantia da continuidade dos serviços públicos, requeremos que seja atribuído o regime de urgência à presente propositura com a convocação de sessão extraordinária nos termos do artigo 39, parágrafo 1º e parágrafo 1º do artigo 51, ambos da Lei Orgânica Municipal, e dispositivos correlatos do regimento interno desta Igreja Casa Legislativa. Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste importante instrumento legislativo que representa um avanço significativo para a educação do município. Patrick Hernandes Morales, prefeito municipal.
Projeto de lei número 67, Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do referido projeto. Tendo em vistas que os senhores vereadores possuem cópia do projeto de lei, submeto à apreciação do plenário o pedido verbalmente formulado pelo vereador Rafael. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra se levantem ou se manifestem. Pedido de dispensa do projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer das comissões referente ao projeto de lei municipal número 67/2025. Processo número 117/2025. Projeto de lei número 67/2025. Parecer em conjunto, Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social. Vistos relatados e discutidos do presente projeto de lei número 67/2025, com a seguinte emenda. Autoriza o município de Aras a celebrar parcerias com organizações da sociedade civil nos termos da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014 e da outras providências. Acordam durante a reunião conjunta das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde e Assistência Social. Realizado no plenário vereador Henrique Presser, proferir o seguinte parecer em conjunto. Diante do exposto, acolhe-se a Procuradoria Jurídica como razões de decidir, sendo o parecer desta comissão pela aprovação da proposição, por sua adequação jurídica, conformidade com normas constitucionais, legais e regimentais, ausência de encargos orçamentários sem dotação e relevância de interesse público. Por unanimidade de votos, em conformidade com o relatório e voto do relator que integra este parecer. A deliberação teve a participação dos vereadores José de Assis Ferreira dos Santos, Regi Clebs do Carmo Gonçalves, Jefferson Roberto Rodrigues Pauloni, Aldo de Nazaré, Mozart Peixoto Inácio, Roberto Morales Andrade e Cristian Alexandre Morales. E Aras, 19 de dezembro de 2025, José de Assis Ferreira dos Santos, relator. Está em discussão o projeto de lei municipal número 67/2025. Está em votação o projeto de lei municipal número 67/2025. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de cumprimentar aqui os vereadores por essa sessão legislativa extraordinária e agradecer a colaboração de todos os vereadores, né, numa data como hoje, num sábado, a gente fazer uma sessão para que esses projetos fossem aprovados e desse mais uma agilidade para o Executivo e beneficiar, né, todos os servidores municipais do nosso município. Eu gostaria de destacar os projetos que passaram nessa manhã, como o cartão alimentação aos servidores públicos, o reajuste do salário dos servidores públicos e o ALI, que é o adicional local de exercício. São projetos que vão beneficiar todos os servidores municipais do nosso município e gostaria de dizer para a população que essa casa não mede esforços para que esses projetos sejam aprovados e dê benefícios, né? O Poder Executivo, na pessoa do prefeito Patrick, já agradeço e parabenizo pelos feitos desses projetos. E essa casa está à disposição da população e sempre vendo o melhor para a nossa população. Gostaria também de dizer sobre o projeto... Tem outro ainda? Não, acabou? Deixa eu ver. Gostaria também de comentar aqui sobre o projeto 67/2025, que é onde autoriza a parceria com as organizações de sociedade civil, no caso a PAI. Então, o prefeito municipal já encaminhou esse projeto para que agilize também a questão dos atendimentos das crianças autistas, com TEA, etc. Então, gostaria também de parabenizar o prefeito por esse feito, de encaminhar esse projeto para a Câmara e agradecer a todos os vereadores de contribuir por unanimidade todos esses projetos. Não havendo mais nada a tratar, sob proteção de Deus, o grande arquiteto do universo, declara encerrado essa sessão.